A palavra que o Senhor tem marcado, eu fiquei 2 reuniões sem ministrar, buscando realmente uma palavra do Senhor para a igreja, e até 3 horas da tarde de hoje não tinha. Mas o Espírito Santo é bom. E enquanto eu meditava, tirando uma soneca à tarde, as coisas começaram a vir. Então eu quero trazer essa palavra para os irmãos nessa noite. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 31. A palavra que o Senhor colocou no meu coração partiu de uma interrogação que tornou-se para mim o título dessa mensagem de hoje. E quando a trombeta tocar, quem a ouvirá? Quem vai ouvir, Ivete? Quem está ouvindo a trombeta de Deus tocando? Em Mateus capítulo 24, versículo 31, diz assim, quem achou, diga amém. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E eu estou pensando junto com os irmãos, eu sei que muitas pessoas nestes dias já têm se esquecido do Senhor. Porque quando nós estamos em apuros, nós buscamos socorro. Mas quando saímos do apuro, parece que não é necessário mais tanto esforço. Um time de futebol, nós temos ouvido aí muitos que nos últimos minutos perderam o jogo. Por que eles perderam o jogo? Porque fizeram 1 gol, 2 gols e se acomodaram. Só que o time que levou 1 gol ou 2 gols não está acomodado, está preocupado e ele está partindo para cima. Então, quando nós ouvimos notícias que cerca de 70 mil ou mais de 70 mil pessoas na Itália já foram curadas do Covid-19, quando nós vemos que nas últimas 24 horas na China, ninguém morreu de Covid-19, onde foi o foco de tudo, nós vemos que as pessoas começaram a esquecer-se de Deus. E de novo voltam às suas rotinas, de fazer as suas caminhadas e fazer as seus exercícios, a sua vida normal, vamos dizer assim. Porque essa, infelizmente, é a história da humanidade. Se você ler qualquer livro da história da humanidade, você vai ver que em tempos de crises, as pessoas se uniram em torno de algo, de uma fé, do que criam, de um conceito, de uma ideologia, e saíram daquilo. E vão passando-se os anos e elas vão esquecendo-se de onde vieram, e daqui a pouco elas estão de volta. E o Senhor me inquietou com essa pergunta. E quando a trombeta tocar, quem vai ouvir?
quem será que vai ouvir? Queridos, a pessoa que vai ouvir essa trombeta tem que ser aquela pessoa como um casal apaixonado. Sabe aquele casal apaixonado, Ivete? O casal apaixonado, o cara fala a 100 metros de distância da mulher, sussurrando, eu te amo, e ela ouve. É verdade ou não é? O camarada basta passar montado no cavalo manga larga, de longe, e a mulher já ouve. Sabe por quê? Porque os apaixonados não têm olhos, tempo para outra coisa, a não ser para aquele que ele ama, que ele está buscando, que ele está desejando, que ele está anelando. E as pessoas tendem a desprezar Deus. E quando eu digo as pessoas, eu não estou me tirando fora, o ser humano é assim. A gente tende a esquecer de Deus. Quando a coisa está apertada, a gente lembra de Deus. Qualquer ser humano, quando tem uma coisa violenta, uma batida, um corte, alguma coisa traumática, normalmente, ele vai gritar, ai meu Deus, é ou não é? Você está numa situação, meu Deus, você vê uma coisa assustada, meu Deus, mas quando passa, você esquece de Deus. Eu e você esquecemos de Deus. Jesus, falando do bom pastor, ele disse em João 10:4, depois de fazer sair todos ou todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus está falando do bom pastor e ele diz que o bom pastor libera as suas ovelhas. Ele as deixa livre. E alguém me diz, Marco, mas por que Deus, sabendo disso e aquilo, por que ele não impõe a sua vontade aos seres humanos? Porque ele é o bom pastor. E o bom pastor só tem ao lado dele as ovelhas que o seguem. E sabe por que o seguem? Porque reconhecem a sua voz. No mesmo João 10, o 27, ele diz, as minhas ovelhas, ele falando agora que ele é o bom pastor, e ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui o verbo ouvem a minha voz é o ouvem de ação, é o ouvem de seguir, de ir, de fazer o que ele está pedindo para fazer. Não é aquele ouvir e ficar parado, é aquele ouvir que segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele diz que vai buscar dos 4 cantos do vento os seus escolhidos. Por quê? Porque ele conhece quem são. Ele não está ignorando quem é dele e quem não é. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, Jesus, o bom pastor, sabe exatamente quem são as ovelhas dele. E as ovelhas dele reconhecem a sua voz. Ele diz, eu as conheço e elas me seguem. Você acha que Jesus, numa situação dessa que nós estamos vivendo, ia encarar ou ia fugir? Ele vai encarar, queridos, porque ele é vida. A igreja de Jesus estabelecida na terra é luz, é sal, é vida, é fonte. A igreja de Jesus, não a comunidade essa ou aquela, a assembleia ou a batista, não, a igreja de Jesus. Ele sabe.
Ainda em Lucas, no capítulo 18, quando ele fala da viúva e o juiz iníquo, ele diz que aquela mulher, levando uma causa a um homem ruim, iníquo, um homem pecador, um homem ruim, insistindo ela, aquele juiz acabou atendendo ao que ela pedia. E Jesus vai dizer: vocês acham que o pai, no 18:7, se eu não me engano, Lucas, você está no Lucas 18? Deixa eu me encontrar aqui. Ele, concluindo essa parábola, diz no 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você acha que um homem é melhor do que Deus? Jesus está colocando isso. No meio de toda a maldade do homem, ele, no momento de tanta insistência de alguém, ele acaba cedendo. Quanto mais Deus que é bom, Cício. Mas o que me choca é a conclusão no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quem fará justiça? Deus nos fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando ele vier, Cícero, ele vai encontrar alguém ainda crendo nele? Svete, quando Jesus vier, alguém ainda ouvirá? Ainda alguém estará sedento por ouvir a sua voz? As mensagens de vamos orar, vamos jejuar nas redes sociais estão sendo substituídas por vamos fazer ginástica em casa, vamos fazer comidas gostosas em casa, vamos fazer artesanatos legais em casa. Sabe por quê? Porque parece que o aparente mal está indo embora e sendo substituído por uma calmaria, e as pessoas estão de novo abandonando o foco de Deus. Ninguém quer mais olhar para Deus. E Jesus, falando aos homens, aponta para essa mulher aponta para uma perseverança. Essa mulher aqui, ela aponta, do Lucas 18, ela aponta para uma pessoa que insiste, irmão Antônio. Não é uma pessoa que parou de buscar o que ela queria. Mas Jesus questiona, queridos, no dia que o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E quando a trombeta tocar, quem a ouvirá? A igreja de hoje vai ouvir? A trombeta, querido, segundo a palavra de Deus, trombeta era um instrumento de comunicação para vários fins, para alcançar uma massa. Então é óbvio que existe algum simbolismo em trombeta, mas existe também o que é real. E eu creio que quando Jesus diz em Mateus 24:31, que com um grande clangor de trombeta, eu creio que vai ser um som tão tremendo, tão espetacular, que não vai ser possível ser ignorado. E há um motivo e há um sentido. A trombeta, ela tinha então a função de comunicar algumas coisas. No Números capítulo 10, não precisa nem abrir que eu vou só fazer menção. Em Números 10, 2 a 10, Deus ordena que se faça 2 trombetas de prata. E a maneira que elas eram tocadas significava
reunir a congregação, reunir só os cabeças, levantar acampamento ou parar. Se você quer saber detalhes, vai lá, nós não temos tempo para os detalhes. Depois, em casa, você analisa. É Números 10. Neemias e Eude usaram para sinalizar alerta quando eles estavam reconstruindo os muros. Então eles usaram a trombeta, e aqui já não é mais a metálica, é o shofar, nesse contexto. Também é o shofar usado para derrubar as muralhas de Jericó. Também é o shofar tocado para desbaratar exércitos inimigos e fazê-los combater contra eles mesmos. Quando a trombeta tocava e alguém ouvia, eles sabiam, havia um significado nela. Então, para armamento, para amedrontar o inimigo é Juízes 7:22. Para anunciar vitória é 1 Samuel 13:3. Para anunciar rebelião, inclusive, 2 Samuel 20, capítulo 20, versículo 1. Para cessar a batalha, acabou, parou, chega, 2 Samuel 20:22. Sinal de alerta de aproximação de inimigos, é Jeremias 4:21, Oséias 5:8. E tem mais, se você escrever na tua Bíblia online, trombeta, você vai ver uma quantidade grande de propósitos e fins para que ela foi usada. E a palavra está dizendo, uma trombeta soará. Quando nós estudamos Apocalipse, no capítulo 10, as 7 trombetas, é 10, é? Não vou ler, eu só quero fazer referência disso. Ele diz que uma trombeta vai tocar, a última trombeta. Qual é a última trombeta? É a 7ª, é Apocalipse capítulo 9. Quando ele fala da última trombeta que vai tocar. É 11. É por aí. Haverá um toque de uma última trombeta. Quando ela tocar, queridos, quem vai ouvir? A palavra de Deus nos adverte no livro de Lucas. Volta comigo de novo para Lucas. Quando o Senhor anunciar a sua chegada e enviar os seus anjos e juntar os seus escolhidos, quem vai ouvir? É Lucas 17, nós estávamos em 18, não era? No livro de Lucas, no capítulo 17, nós também encontramos um texto interessante. Versículo 24 diz: porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia, ou no seu dia, o Filho do Homem. Como um relâmpago, Mateus fala que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Mas Jesus está falando de algo que vai vir. Então, para contextualizar o povo, ele vai e diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Era uma palavra que falava daqueles dias que o povo havia de rejeitar Jesus. Nós vemos João falando lá no início que a luz veio para os homens e eles não a receberam. Por quê? Porque suas obras eram más, eles não queriam que elas fossem expostas. Mas é verdade esse texto para hoje, queridos? Há pessoas rejeitando Jesus hoje? Sim ou não? E ele disse que isso é necessário. Aí, irmão Antônio, ele segue. Assim como foi nos dias de
de Noé. Assim como foi nos dias de Noé. Nós encontramos na palavra de Deus de Gênesis 6 a 9, a história de um povo que havia se corrompido tremendamente. As pessoas haviam entrado numa vida de pecado, de promiscuidade, de rebelião contra Deus tamanha. Nós não podemos calcular isso, mas às vezes a gente se aborrece com algumas coisas, né? No trânsito, o cara faz uma coisa, a gente quer pegar ele pelo pescoço, quer ou não quer? Agora aqui diz que Deus, que é longânimo, que é benigno, que é pacífico, resolveu destruir a humanidade. E nesses dias que Deus resolveu destruir a humanidade, Ele olhou para o meio desse povo e achou um homem, Noé. Noé, diz a Bíblia, que era um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Então, por causa de Noé, Deus resolve não mais destruir totalmente a humanidade, mas resolve, a partir de Noé, restaurar um povo à imagem e à semelhança de Noé. Íntegro, justo, temente a Deus e que andava com Deus. Significa que Noé era santo perfeito, no sentido da perfeição de Deus? Não. Mas significava que Noé buscava fazer a vontade de Deus. Nesse tempo, a Bíblia vai dizer que depois de mais de 100 anos, entraram na arca quantas pessoas? Quantas? Eu perguntei quantas. Noé e sua família? É 8? Quem deu a certeza? É 8 mesmo? Noé, a esposa, 2. 3 filhos e suas esposas. 6. Mais 2. Não é 10, não? Oito pessoas entraram na arca, queridos. E isso Queridos, eu chorei hoje em casa, pensando nisso. Irmão Antônio, 8 pessoas entraram na arca. E a pergunta me veio como um relâmpago de novo na minha cabeça. Quando a trombeta tocar, quantos vão ouvir? Marco, você não entende o que eu estava vendo na hora, mas eu vou te mostrar o que eu estava vendo na hora. Segundo estudos, cálculos, baseados em demografia, em história da palavra, nos dias de Noé, a população da terra estava em volta de 25 milhões de pessoas. Você já parou para pensar nisso? Nos dias de Noé, Mariana, havia sobre a face da terra, estimadamente, 25 milhões de pessoas. Eu ia fazer um cálculo de porcentagem, mas eu desisti de fazer. Sabe quantos ouviram a voz de Deus nos dias de Noé? 8 pessoas de 25 milhões. Mais ou menos a população do estado de São Paulo, não é isso? O Brasil hoje tem 10 vezes o tanto que havia naqueles dias. Mas me causou um impacto tão grande pensar que apenas 8 pessoas entraram na arca.
Aí ele vai continuar o texto, Jesus fazendo esse comparativo, vai ser assim, queridos. Então, quantos vão ouvir, Ivete? Quantos vão ouvir? Eu tinha pego o número, mas eu não anotei. Mas o número arredondado são, desde a criação até agora, sobre a face da terra, já passou cerca de 106 bilhões de pessoas. Já passaram por esse planeta cerca de 106, isso é dado até de 2005, estatística de até 2005, já havia passado cerca de 106 bilhões de pessoas. Tem um monte de númerozinho, mas eu não anotei, não posso te passar isso exatamente. Hoje, pessoas vivas na Terra está beirando os 7 bilhões, mas já passaram mais de 106 bilhões. Mas quando a trombeta tocar, a Bíblia diz em Hebreus, em Filipenses, que os mortos vão ouvir a trombeta de Deus. Então, desse povo todo vai ouvir muita gente. Mas eu quero te dizer que esse muita gente para nós, eu creio que não será tanto assim. Com base no tanto de pessoas que existe sobre a face da terra. Sabe por quê, queridos? Porque o homem tem tendência para o mal. Porque ao invés de converterem ao Senhor, ao invés de buscarem ter uma vida no Senhor, as pessoas querem viver as suas vidas. Daqui a um mês mais, se você ainda ouvir falar de Covid ou alguma coisa aí, vai ser muito raramente. Talvez teremos outras guerras. Mas quando a trombeta tocar, quem vai ouvir? E quando o Filho do Homem chegar para buscar a sua igreja, ele vai encontrar fé sobre a face da terra? Ele fala no 28 do 17 de Lucas, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. A palavra não nos dá uma estatística, e eu procurei em arqueologia e em um bocado de coisas, uma estatística da população de Sodoma e Gomorra, e na verdade era uma região um pouco maior, cerca de 5 cidades com status de estado que nós temos hoje. Então sabe-se que havia uma população grande, mas não dá um número. Mas nós tínhamos uma população grande naqueles dias. E aí quando Abraão intercede, ele pergunta, se houver 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai poupar Sodoma e Gomorra? Deus, eu vou poupar. E irmãos, Deus não achou 10 justos em Sodoma. A humanidade hoje, queridos, está algumas vezes pior do que aqueles dias. Nós não podemos falar, Cícero, de muita coisa, mas a humanidade hoje está triste. O que você vê hoje de caba velho, querendo oficializar pelo governo, por lei de governo, a pedofilia como algo legal. Sabe o que significa? Um marmanjo como eu pegar uma criança de 3 anos de idade como mulher, como esposa. Você acha que um ser humano desse presta, queridos? Se você pensar que a maior parte dos estupros, de violência sexual é feito por familiares, pai, irmão, primo, tio. Você acha que a humanidade está merecendo mesmo? Eu ouvi uma mensagem, eu ouvi uma palavra sobre a esposa de Billy Graham dizendo quando ela fazia uma releitura do livro de Billy Graham, O Mundo em Chamas, e ela dizia, depois de ler um dos capítulos do livro, se Deus não julgar a terra, Ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra.
Porque o que a humanidade está fazendo hoje é muito pior, queridos. Então, quando vem juízo, está todo mundo preocupadinho. E não entende que a vontade de Deus vai prevalecer. Ele vai trazer juízo. Mas antes de trazer juízo, Ele sempre está clamando com clangor de trombetas. Clangor aqui quer falar de muito barulho, de algo audivelmente estrondoso, dizendo: ei, voltem-se para mim, busquem a minha face. Naquele dia, depois de os anjos entrarem na casa de Ló, e os homens de Sodoma tentarem estuprar os anjos, queridos, os anjos fizeram que viesse uma cegueira sobre eles. E pela manhã disseram a Ló, sua esposa, suas 2 filhas: e quem quer que esteja contigo, sai, porque eu vou trazer juízo sobre essa cidade. Só saiu Ló, a esposa e as 2 filhas. Nem os genros não quiseram ir. Porque há pessoas que aparentemente estão no caminho, mas de fato não estão. Diz a palavra que quando eles estavam correndo e que começou as coisas a acontecerem, a destruição cair, a esposa de Ló se voltou para Sodoma e Gomorra. A palavra que nós temos na Bíblia olhou para trás. Mas segundo os originais isso é um pouco mais profundo. Significa que ela voltou. Sabe quando você está numa situação difícil, alguma coisa terrível está acontecendo, e você esqueceu de uma coisa muito importante que você quer levar? Era essa situação que viveu a mulher de Ló. Ela queria ir, mas quando ela estava no caminho, ela esqueceu de uma coisa que ela queria muito. E ela: deixa eu ir pegar, antes que a destruição aconteça. Só que quando ela faz isso, queridos, era tarde demais. Diz a Bíblia que ela se transformou numa estátua de sal. Sabe quem ela representa? As pessoas que estão na igreja, achando que tem coisa preciosa e melhor no mundo para elas. Que elas ainda têm que pegar algo da sua vida pregressa, que elas ainda têm que se manter com algo que não pertence à sua nova vida em Cristo. Deixam de ouvir as trombetas de Deus para ouvir o palpitar dos seus corações e serem enganados pela sua própria cobiça. No livro de Mateus, capítulo 21, não precisa abrir, Jesus começa a fazer alguns alertas. Em Mateus 21, 28, os 2 filhos, ele fala a parábola dos 2 filhos, que ouvindo uma ordem do pai, um diz: eu vou, mas não foi. O outro diz: eu não vou, mas foi. Aqui já começa uma outra divisão, irmão Marco. Quem foi o filho obediente? Aquele que foi. Era 2 filhos, filhos do mesmo pai, estava na casa do pai, mas um obedece e o outro desobedece. Aí eu já começo a ver uma porcentagem começando a acontecer. Ainda no 22 de Mateus ele fala da bodas e termina com o 14 dizendo: muitos são chamados e poucos. O chamado é para todos, porque o barulho era para todos ouvirem. Só que as pessoas estarão tão entretidas com as suas vidas seculares que não vão ouvir o barulho de Deus. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens, onde havia 5 prudentes e 5 imprudentes. Eram quantas virgens? 10. As 10 virgens estavam esperando quem? O noivo é quem? Jesus, mas havia 5 que eram imprudentes. Quando a trombeta tocar, quem irá ouvir, queridos? Os prudentes
ou os imprudentes? Precisa haver prudência. Sem a prudência, queridos, no Evangelho, você não poderá ouvir as trombetas do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ela está escolhendo um lugar, né? Ela quer estar no altar. Mas altar é fogo. Hebreus 9, 7 diz: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Amém? Amém, queridos? Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele vai encontrar fé quando ele voltar? Quando a trombeta tocar, ele vai achar alguém aguardando por ele? Ou nós ainda somos crianças que aguardam o Pai no fim de um dia de trabalho, mas porque o Pai demora, somos vencidos pelo sono e dormimos? E no dia seguinte o Pai saiu cedo para trabalhar e a gente nem viu. Eu vivi muito isso. Se enche de esperança quando se fazem as conferências, ou quando de grande desespero se voltam para Deus, mas passando isso, logo se esquecem. Atos capítulo 1 para encerrar. E eu vou orar com você e pedir a misericórdia de Deus pela minha vida, pela sua vida e pela vida daqueles nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra. Alguns que estão nos ouvindo hoje, através das redes sociais, eu pergunto, quando a trombeta tocar, quem vai ouvir? Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Essas pessoas aqui, queridos, cerca de 120. Muitos comeram pão, multiplicado. Mais de 20 mil pessoas comeram pão. Mas no dia que Jesus foi assunto aos céus, cerca de 120 pessoas estavam lá. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos, queridos? É aqueles que sentem arder no seu peito desejo, vontade de buscar ao Senhor, que anelam por Ele. Tenha convicção de quando você tem prazer nas coisas de Deus, você é um escolhido dele. E estando eles com os olhos fitos no céu, versículo 10 eu estou lendo, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ele virá, queridos. Mas quando ele vier e a trombeta tocar, quem ouvirá? Vamos ficar de pé um momento, eu quero orar com você. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas irão ouvir. Tenho certeza. Mas ainda essas muitas, a exemplo da palavra, quando ele fala das bodas, queridos, das 10 virgens, ele está falando da igreja de Jesus. E nós falando matematicamente, 50% entrou, 50% ficou de fora. Quem vai ouvir?
se tiver envolvido com as coisas daqui, não vai ouvir. Põe do comecinho aí para a gente ouvir bem alto. Eu quero que você reflita um pouco comigo. Pense um pouco. Que nós anelamos. O mundo quer nos prender, Pai, longe de Ti. Maranata, Senhor. Venha, Deus. Ele virá buscar te olhar. Quem estiver, quem será encontrado pelo Senhor, Pai? Nós queremos ser achados por Ti, Deus. Nós queremos ser achados por Ti. Vem buscar a Tua igreja. Ele vem. Oh, vem, Espírito Santo. Falar ao coração de uma igreja, Pai, que tem estado endurecida, apática, Deus, a Tua verdade. Oh, Espírito Santo. E a pregar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá, Ele virá. Sim, Senhor. Nós queremos ser achados por Ti no Teu grande dia. Faz a Sua vontade em nossas vidas, mas abra os nossos ouvidos espirituais. Não queremos viver o padrão desse mundo, Pai, porque não pertencemos a ele. Queremos viver o Teu reino, Pai, e estarmos prontos para o Senhor no Teu grande dia, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga comigo: Pai, nessa noite eu Te peço que o Senhor abra os meus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir o som da trombeta no grande dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu abençoo a Tua igreja com a graça, com a comunhão do Espírito Santo, com um coração plenamente voltado para o Senhor, para viver a Tua verdade, para viver o Teu reino, nesses dias, agora, Pai, anelando e clamando que o Senhor venha e nos tome pelas mãos, em o nome de Jesus, amém.